Doutora Micaela, falar um pouquinho do IDTM para a senhora. Esse evento hoje é um evento conjunto do IDTM, que é o Instituto de Direito Tributário de Maringá, a Comissão de Direito Tributário da OAB, e o IDTL, Instituto de Direito Tributário de Londrina, e também da Comissão de Direito Tributário de Londrina. Para a senhora situar um pouquinho, Londrina é a segunda cidade do estado e Maringá é a terceira. O pessoal fala assim, lá no interior, Londrina, mas é a segunda maior cidade do estado e Maringá é a terceira, né? Esse Instituto de Direito Tributário já tem 10 anos. A cada 2 anos nós fazemos um congresso presencial, né? Então, por aqui já passou Heleno Torres, Betina, nossa companheira em todos. A Betina vem em todos os congressos já que nós fizemos. A Betina, a Juliana Furtado, a Juliana, que fala das provas lá, a nossa colega que fala das provas de São Paulo, Fabiano Tomé, o Chueire, o Humberto Ávila, James Marins, tantas outras pessoas. Eu não sei se a Rita já entrou, tomara que ela entre logo, para ela dar uma palavrinha, porque se hoje eu conheço o PJT e a tutoria jurídica, é graças à Rita. A Rita que falou, sempre na hora do almoço, eu fico assistindo umas lives e tal. E eu comecei a assistir as lives na hora do almoço. E lógico que eu tenho divulgado, né? Daí a Isabela vai entrar daqui a pouco, a Isabela é a secretária do IDTM, né? E a gente tem divulgado tanto no IDTM, no Instituto de Direito Tributário de Londrina, de Curitiba também. Nesse evento, ele falou que iria participar. Ele é o presidente da Comissão Paranaense de Direito Tributário, ele chama Fábio Grilo. Mas esse evento ele não participou, ele é de Curitiba. E também o Instituto Paranaense de Direito Tributário, na pessoa do Matheus, que até agora ele não entrou também, mas esse evento é conjunto só Maringá e Londrina, tá bom? Tá joia. Nossa, eu estou muito feliz realmente por estar aqui, agradeço demais o convite. É uma grande oportunidade de a gente poder conhecer mais as pessoas e difundir mais, né, o direito tributário. Eu acho interessante que essa pandemia permitiu isso, porque às vezes a gente fica muito preso à nossa localidade e a gente não conhece outras realidades e não tem condições de trocar, né? E eu acho que a grande vantagem que essa pandemia deu foi justamente a gente ir para a internet com isso, ter um acesso tão grande, conseguir falar com o pessoal aí do Paraná, pessoal do Pará, poxa, assim, fiquei muito feliz. Tive a oportunidade de realmente conhecer muita gente e é muito legal poder trocar essas ideias e engrandecer, né, o conhecimento. Isso é muito bom. Nós temos agora, para o mês de outubro, nós deixamos aí a cargo das meninas. Elas vão fazer um evento só que quem vai compor a mesa serão as meninas aí de Maringá, Londrina, não sei se elas incluíram Curitiba no evento também ou não. Então, parece que eu sei já que elas convidaram aí a Estael, a doutora Estael, fez a maior live, né? Acho que 12 horas de live. A doutora Estael eu sei que está. E aí, para o mês, então, esse mês de outubro, nós teremos com a doutora hoje, e mês de outubro nós deixamos ao cargo das meninas. Aí está a Isabela, a Rita, a Valéria e a Manuela, que é uma moça de Londrina, elas estão organizando o evento. Mas, no mês de novembro, daí está o Fábio Fraga, já conversei com ele para falar sobre os precedentes, e também eu só tenho que ver com os nossos amigos aí da diretoria, para a gente definir data. A Mariel Queiroz também já está acertado, já só temos que definir a data com ela. Então, isso é uma das coisas boas da pandemia, que tem possibilitado nós ouvirmos pessoas que a gente teria dificuldade, né? Nós queremos ouvir também o Hugo de Brito II, já fizemos um contato com ele, esse ainda não está certo, já está certo, a Mary Ebb e o Fábio. O Fábio já está certo, só temos que ver a data. E das meninas, elas vão falar, e elas estão organizando, é surpresa. Legal. O pessoal deixa para entrar bem próximo mesmo, né? 11 horas. Eu já tenho que dizer que o presidente da Comissão de Direito Tributário, Wesley, está com a mãe internada e ele não poderá se fazer presente. Aí a Valéria vai representar. E o presidente, ele cumula o cargo em Londrina, ele é o presidente da Comissão de Direito Tributário e também é o presidente do Instituto de Direito Tributário de Londrina. Ele disse que vai chegar um pouco atrasado também. Não, cheguei.
já chegou ali, ó. Oi, Elvio, seja bem-vindo. Me perdoem, é que eu tive que sair hoje pela manhã para fazer alguns exames. Eu estou de camiseta. Vocês se importam? Eu me troco depois. Imagina. Não, pode ficar tranquilo. Eu estou em casa, inclusive, também, né? Por isso aí o fundo... eu acho que é São Francisco essa ponte, né? Bonito fundo, adorei o fundo. Um prazer, Micaela, tê-la conosco, viu? Obrigado por ter aceitado, Poxa, o prazer é meu. Estar aqui, nos brindando com toda a sua sabedoria aí sobre o tema, e espero que os nossos associados e os nossos integrantes das comissões e dos institutos, né, gostem do tema. Espero que gostem, porque acho que pode ser aí um novo modelo de advocacia, acredito que seja, né, nessa nossa área tributária. Nos aproximarmos mais, né, da procuradoria, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é no geral, né? Essa tendência à consensualidade, ela já vem muito forte e acho que é a melhor forma da gente conseguir resolver os litígios que nós temos, né? Afinal de contas, o Poder Judiciário por si só não consegue resolver essa questão. Então, a gente realmente precisa tentar adequar isso de uma melhor forma, né? É uma nova visão, né? Até porque no direito tributário a gente briga muito, né? O contencioso é muito grande, a gente tem que aprender a conciliar um pouco mais, ou pelo menos criar mecanismos para que o contencioso não se estenda tanto, né? É verdade, é verdade. E seja mais efetivo, porque quando você tem as partes negociando, elas ficam mais satisfeitas com o resultado do processo, né? É completamente diferente de você ter uma imposição unilateral. E a execução fiscal, de certa forma, ela é unilateral, ela é totalmente unilateral, né? Então, quando você traz esses elementos para, por exemplo, negociação de garantia e tal, você começa a ver um pouco o outro lado, né? A demonstrar um interesse pelo contribuinte, trazer ele e tentar fazer com que o processo seja o mais viável para ambas as partes, né? Isso é importante. Isso é muito importante. A gente tem visto aí o quanto um processo custa para um cliente, né, da gente. Então, às vezes uma solução consensual e combinada resolve muito bem, né? Muito bem. Não, a gente vê com o empresário que muitas vezes, para ele, é melhor acabar logo a briga, mesmo que ele não tenha razão, mesmo que ele tenha razão, mas ele abra mão da razão, do que ele continuar discutindo. Porque aquilo, antes vale a segurança de uma decisão imediata do que você ter que esperar 15 anos, 20 anos para vir uma decisão que mudou tudo, né? Tipo, STF mudando jurisprudência do STJ, não modulando, coisas assim, né? Meu Deus, que ocorrem bastante. Esse ano a coisa tem sido bem complicada para a gente. Para quem está ao lado dos contribuintes. Pessoal, o Edeval já está aqui também, que será... Abre tua câmera, por gentileza, Edeval. O Edeval já está, o Marcos Paiva. Eu acho que nós podemos começar, né? Até pelo compromisso aí de... né? Começar no horário, né? A gente já começar, né? Aí o pessoal vai entrando aí, né? Estamos ainda aí com 20 e poucas pessoas até agora, né? A Isa está ali também, o Marcos, o Vinícius Paiva, que é os debatedores, né? Vamos dar início, então? Doutora Micaela, é um grande prazer tê-la, tá? Sinto honrado, eu assisto, sou fã de carteirinha das suas lives, admiro muito o seu conhecimento, a sua simplicidade de falar sobre qualquer tema, ela fala sobre qualquer tema, e fala bem, fala com conhecimento. Eu fico assim impressionado com a sua capacidade de lembrar de acórdão e isso eu acho impressionante. Tá? Seja muito bem-vinda a Maringá e Londrina, embora virtual. Curitiba também deve ter algumas pessoas aqui. Eu já vi que de Londrina tem algumas pessoas aqui. A Maria de Fátima está ali, ó. Doutora Maria de Fátima, uma pessoa que não sei se a senhora conhece. Se não conhece, vale muito a pena conhecer. Esse instituto deve muito à doutora Maria de Fátima. Quando nós começamos, nós não tínhamos... Bom dia, bom dia. Aí, ó. Bom dia, doutora Maria de Fátima. Seja muito bem-vinda. Um abraço para vocês. Bom trabalho.
Aí a doutora Maria de Fátima, que trouxe os palestrantes. Imagine nós aqui no interior do Paraná, de Maringá, ligar para um Humberto Ávila, nós queremos que o senhor venha fazer uma palestra aqui e tal. Ela fez esse elo aí, né, com o ministro Castro Meira, com a Betina, com o James. Olha, ela tem nos ajudado muito. Bom, então, para dar início, eu vou passar a palavra para a doutora Valéria. A doutora Valéria é a vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, para que ela dê as boas-vindas. Doutora Valéria, já aproveito que a senhora está com a palavra, já fala um pouquinho sobre o evento das meninas, até porque se deixar para falar no final o pessoal começa a sair e muita gente fica sem a informação. Por gentileza. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Bom dia a todos, muito prazer, Micaela. Também nas nossos isolamentos na pandemia, meu programa diário era 12h30, falar, te ouvindo seus colegas. E o bacana era que sempre tinha um contraponto com o pessoal da Procuradoria, advogado, dicas. Então, isso se tornava muito dinâmico. A dica da prática também do dia a dia tributário. Acho que isso que torna um evento bacana. A gente ouvir todos os lados e amarrar os pontos. É muito prazer conhecê-lo e ter aceito o convite de estar aqui. Bom, mas eu também tenho que agradecer à professora Maria de Fátima, a nossa Fatinha, de todo o coração, porque nós vamos fazer um evento agora em outubro, que vai ser comandado pelas mulheres, né? E nós já conseguimos 2 palestrantes, vai ser quinzenal. A primeira vai ser a doutora Estael Freire, dia 7 de outubro, 11 horas, que ela vai falar sobre ISS recentes julgados na STF. E nós estamos pedindo a ela também para falar sobre honorários advocatícios de sucumbência, principalmente no Simples, que houve uma controvérsia muito grande no nosso grupo de estudos. No dia 22/10, às 19 horas, vai ser o tema Tributação e Gênero, com a doutora Tatiana Pichinelli, a doutora Herta Rani e as demais procuradoras que compõem o grupo Tributos a Elas. Vai ser a participação também do nosso grupo, que eu faço parte do Maringá Flor de Lótus. Nós vamos convidar a Sim Mulher e demais entidades. E os homens também estão mais do que convidados, porque, mais do que nunca, tributação em gênero tem que ser voltada aos homens, porque a mulher já sabe muito bem que ela sofre na pele, né, doutora Micaela? Doutora Maria de Fátima. A Isa vai ter uma participação muito importante também, voltando para a primeira palestra, porque ela vai fazer o nosso contraponto e vai chamar também os procuradores e demais componentes do Conselho de Contribuintes de Maringá. Então, por enquanto, o formato ainda não está todo fechado, mas a gente já está tendo uma adesão bacana das mulheres para esse evento. E quero a participação de todos vocês. Por oração, muito obrigada. Boa participação, doutora Micaela. Obrigado, doutora Valéria. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Elvio. O doutor Elvio é o presidente da Comissão de Direito Tributário e do IDTL de Londrina. Por gentileza, pelas suas boas-vindas, doutor. Sem som. Pronto. Agora sim. A gente se esquece disso, né? A gente fica quietinho aqui para não atrapalhar a palavra dos outros, né? Bom, mas mais uma vez, né, já estamos aí chegando, acho que quase a 10ª edição desse evento conjunto entre as comissões de Direito Tributário de Maringá e os institutos de Direito Tributário de Maringá e Londrina, né? Bom, aqui eu só gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Micaela por ter aceitado o nosso convite, né, feito através do Jaime, e que a gente possa hoje aprender muito. É o que eu espero, né? E também com relação ao evento, os eventos do outubro, né, do próximo outubro, a Comissão de Direito Tributário de Londrina e o Instituto de Direito Tributário de Londrina estão aí firmes e fortes para que eles sejam excepcionais, como a Valéria já comentou, não tenho dúvida nenhuma disso, né? Bem, bom, vamos à palestra, que acho que é o mais importante. Eu vou deixar aqui só o meu abraço a todos, né? Obrigado, gente. Obrigado, Elvio.
Doutor, assim, ó, aqui nós temos o sistema de revezamento. Um dia eu presido, o outro dia nós revezamos. E nós temos também aquela preocupação de não só trazer homens. Então, a gente está assim, meio que traz um homem, uma mulher para falar, né? E aí, como outubro é outubro rosa, nós, tanto Maringá como Londrina, e Curitiba também, nós conversamos com Curitiba. Se vocês quiserem expandir um pouquinho mais, pode falar com Curitiba. E nós achamos prudente, que, em razão do Outubro Rosa, que fosse um mês só delas, que elas que organizariam tudo e tal. Eu não estou vendo a Rita aí ainda, não sei se a Rita não vai aparecer, Valéria? E... A Rita está de férias. Que pena, hein? Que pena. Então, férias é bom. É verdade. Então, esse evento será presidido por elas, né? Então, vou falar como que é o evento. O evento é assim, eu vou abrir a palavra para a senhora vai falar de 30 e a máximo 40 minutos. Aí tem ali os nossos colegas Marco Vinícius Paiva, que fará o contraposto, e o Edeval Luiz, que será a outra pessoa que fará o contraponto. Cada um teria uns 5 minutos ali. Se sobrar um tempinho, nós abrimos para perguntas. Normalmente essas perguntas, elas são feitas pelo chat. Mas eu acho muito frio essas perguntas pelo chat. Eu prefiro que as pessoas façam as perguntas. Eu acho que há um aprendizado melhor e maior quando as pessoas fazem as perguntas. Aí só peço que as pessoas tomem o cuidado assim, de ter objetividade na pergunta, para não que faça uma nova palestra. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a doutora Micaela. A doutora Micaela é advogada, é doutora em Direito, professora do IBMEC, IESA, aí tem CPD e o URRJ, e é coordenadora do PJT, melhor, tô doido, e também da tutoria jurídica. Doutora Micaela, seja muito bem-vinda, a palavra é da senhora. Bom, doutor Jaime, muito obrigada pelo convite, me senti extremamente honrada, obrigada, Elvio, obrigada, doutora Valéria, doutor Elvio, pelo convite. É uma alegria poder estar falando aqui com os advogados de Maringá, de Londrina, de Curitiba. Eu acho que essa é uma grande vantagem, né, desse momento que a gente está vivendo, a gente conseguir estreitar os laços e poder conversar e trocar ideias com pessoas assim tão diferentes, que têm realidades diferentes, que podem trazer ainda mais conhecimento para a gente, né? Então, eu acho isso fantástico e me coloco assim à disposição de vocês e estou muito feliz por estar aqui. O tema que me foi atribuído é um tema que eu acho extremamente relevante, tá? E por quê? A gente sabe que a tributação ela é um elemento que impacta substancialmente o custo do Brasil. E esse assunto já era relevante antes da pandemia, tá? E com a pandemia se torna ainda mais relevante. Por quê? Na realidade, o momento atual é pessoas sem dinheiro, com redução de dinheiro, e para você investir em algum lugar, não tem a menor dúvida de que você vai pensar muito. Ou seja, tem que haver segurança do investidor na aplicação dos seus recursos. Isso seja do investidor brasileiro no Brasil, seja do investidor estrangeiro no Brasil. Então, a discussão com relação à necessidade de segurança jurídica, segurança na tributação, segurança nos julgamentos em relação às questões se torna cada vez mais relevante. E, nesse momento, mais relevante do que qualquer outra coisa, até para que o nosso país possa sair da recessão aonde ele está ingressando. E não só ele, como vários outros países estão na mesma situação, déficit público elevado. Então, a tributação passa a ser um elemento bastante relevante e a gente tem que ter muito cuidado na aplicação, na ponderação das alíquotas, inclusive nessa discussão que nós estamos hoje de reforma tributária. Então, é uma discussão extremamente importante, eu diria que a mais relevante no momento, para que a gente possa realmente dar a alavancada necessária para que o Brasil consiga ser um polo que atraia efetivamente investimentos, não só dos próprios brasileiros, porque tem muitos brasileiros que estão saindo do Brasil para investir lá fora, como também dos estrangeiros, né? E aí eu gostaria de trazer 2 dados, só para deixar sedimentado essa fase inicial do nosso debate, né? Quando a gente fala de custo Brasil, a gente diz que o custo Brasil ele é muito aumentado por diversos elementos, mas 2 deles são os elementos que envolvem a nossa discussão de agora. O primeiro é a tributação e o segundo é o Poder Judiciário. E quando a gente junta os dois, Poder Judiciário julgando matéria tributária, imagina o caos que não dá, né? Então, veja, com relação à tributação, só para vocês terem uma ideia,
No Brasil, o empresário ele gasta cerca de 1.500 horas para poder declarar as suas obrigações fiscais, ou seja, com obrigações acessórias. Enquanto a média dos países da OCDE gira em torno de 160. No Brasil, o empresário ele gasta cerca de 65% do lucro dele com a tributação, enquanto que a média dos países da OCDE é 40%. Para vocês terem uma ideia do quanto o Poder Judiciário impacta no PIB, o impacto é de 1,8% do PIB, o que equivale a 110 bilhões de reais. O custo tributário, em razão de declaração tributária, em razão do impacto sobre o lucro com a tributação, ele gira em torno de 280 bilhões de reais. Então, a gente está falando de valores substanciais, né? E a gente tem visto hoje em dia, até mesmo com as decisões que têm sido tomadas em plenário virtual, a preocupação que está existindo de nós contribuintes em razão da necessidade que os tribunais superiores estão tendo, e aí eu estou falando de STJ e de STF, de se adequarem a um sistema de precedentes. Né? O Código de Processo Civil de 2015 ele é um código extremamente inovador. Ele trouxe diversos elementos relevantes, dentre eles o tema da nossa palestra de hoje, que é o negócio jurídico processual. E qual é o racional desse negócio jurídico processual? É justamente fazer com que as partes consigam negociar como será aspectos do processo. E essa negociação ela pode se dar num processo em curso, como ela pode se dar antes de que haja um litígio. Então, em tese, o artigo 190 ele permite que as partes sentem e definam qual vai ser o tipo de prova, qual vai ser o tipo de citação. Você pode me citar por WhatsApp, não pode me citar por WhatsApp. Como é que vai ser a questão da limitação das provas? Tipo, vamos nos limitar só à prova documental? Eu posso limitar também assistentes técnicos? Eu posso definir até mesmo que você não me processe durante um determinado período. Isso, obviamente, dentro de uma relação privada que a gente está falando. Estamos primeiro dando um overview do que seria um negócio jurídico processual. Então, ele viabiliza que as partes consigam não só negociar a sua relação, mas também como é que vai ser a relação litigiosa. Eu vou discutir em arbitragem? Eu vou discutir num processo normal? Eu vou ter um sistema de mediação? A gente vai tentar fazer uma conciliação durante um período X, antes da gente pensar numa judicialização. Tudo isso pode ser pré-definido em um ato, um negócio jurídico anterior à própria relação processual. Com relação aos entes públicos, sempre houve muita discussão se isso era possível ou não. Mas a legislação ela já trazia alguns sinais. Então, por exemplo, a Lei 9469 de 97, que ela versa sobre uma série de questões relativas à advocacia da União, a PGFN, ela já trazia a possibilidade da União travar alguns acordos, celebrar alguns acordos para pôr fins a litígios, desde que observassem patamares definidos, né? E depois permitiu também que a própria Procuradoria da Fazenda viesse a desistir de recursos ou a não contestar ações ou a não recorrer em causas específicas que já estejam citadas. Tudo isso é uma forma de quê? Reduzir o litígio. Né? Uma outra questão que a gente já tem é a própria arbitragem. Né? A lei de arbitragem ela sofreu alteração em 2015, permitindo que o ente público possa participar de arbitragem com direitos patrimoniais que são disponíveis. O próprio decreto de desapropriação já trouxe a possibilidade de haver arbitragem, de haver tentativa de conciliação. Ou seja, você vê que essas coisas elas vão surgindo ao longo do tempo e elas vão trazendo justamente essa visão de que a administração pública ela tem que ser eficiente. A eficiência da administração vem também na resolução dos seus litígios. E não é à toa que a gente teve aí a Lei do Juizado Especial Federal, a gente teve a Lei do Juizado da Fazenda Pública, que apesar de não abranger execução fiscal, permite que se consiga chegar a um consenso antes dessa ação. A gente tem a discussão relativa aí à Fazenda Pública não ter que ajuizar execuções fiscais em valores que sejam inferiores ou iguais a 10 mil reais, né? Ou seja, ele fica arquivado sem baixa na distribuição para que justamente não se gaste mais para cobrar uma dívida do que o valor dela arrecadado. Né? A gente tem, com relação à defesa da concorrência, tanto a antiga lei do CAD quanto a nova, prevendo acordos de leniência que não deixam de ser hipóteses, onde você também negocia com a parte, transaciona. Existem acordos que podem ser produzidos pelo Banco Central em processos administrativos, né? Isso veio aí pela Lei 13.506, artigo 13. A LINDB,
inclusive que sofreu uma alteração relevante, aí, se não me falha a memória, no ano de 2018, trazendo no artigo 26 a possibilidade de ser celebrado um compromisso com a administração pública quando se tem divergência de entendimento, incerteza, irregularidade com relação à administração, à legislação. E aí, a gente teve esse ano, inclusive, em abril, a lei de transação. Ou seja, uma lei extremamente aguardada, né? Porque havia a possibilidade de transação prevista no Código Tributário Nacional como forma de extinção do crédito tributário, no artigo 156, mas ainda não havia uma lei geral de transação. O que a gente tinha até então eram leis que traziam refis, e o parcelamento não deixa de ser uma espécie de transação. Ele porque, querendo ou não, a parte, ela, para aderir e gozar das condições que estão facultadas na lei, ela também tem que promover alguns atos, dentre eles o quê? Renúncias processuais. Né? A parte ela tem que renunciar ao direito sobre o qual se fundamenta a ação. Isso tudo não deixa de ser formas de negociação jurídica processual. Estou renunciando porque eu estou tendo aqui um benefício com relação ao meu direito material. Então, quando a gente fala de negócio jurídico processual, em regra, a gente está falando de algo que envolva, óbvio, direitos que não são indisponíveis, né? Os direitos indisponíveis só poderiam ser negociados dentro dos parâmetros que estão previstos na lei, ou seja, a Lei Geral de Transação permite que eu discuta o direito tributário material dentro do regramento que é dado. Agora, independentemente disso, eu tenho a possibilidade de discutir garantias, de discutir formas de prova, de discutir calendarização. E aí, a gente vem analisando o próprio artigo 190, mas antes dele eu gostaria de fazer menção ao artigo 15 do CPC. O artigo 15 do CPC diz que as normas processuais que estão veiculadas no CPC, elas podem ser aplicadas aos processos administrativos de forma subsidiária ou supletiva. A gente ainda não entendeu bem esse supletivo, tá? Normalmente as pessoas estão presas no subsidiário, que era aquele que necessitava ter uma lacuna para eu trazer lá o texto e suprir a lacuna. Aqui, nesse caso concreto, não. Quando eu falo que é supletivo, significa que eu posso aplicar, independentemente de não ter a lacuna. Tá? E isso é bastante interessante, porque permite que a gente possa fazer esse tipo de negócio jurídico-processual no âmbito do processo administrativo e no âmbito do processo administrativo tributário. Então, o 15 deve ser casado com o artigo 190, para permitir isso. Inclusive, vale fazer uma menção de que a portaria PGFN 33, se não me falha a memória, é do ano de 2018, ela já traz a possibilidade de você até garantir antecipadamente a dívida que vai ser cobrada em execução fiscal via... Vocês estão me ouvindo direitinho? Porque a Patrícia está dizendo que não está me ouvindo. Está todo mundo me ouvindo? Estou ouvindo então bem. Tá. Beleza. Ok. Então tá, tudo bem. Qualquer coisa me avisem, porque eu sou uma matraca e saio falando que nem uma louca aqui. Bom, então vejam. Então esse artigo 15 ele é bastante interessante para justamente trazer essa discussão. Eu estava falando da portaria 33 da PGFN, que permite que você consiga garantir o crédito tributário inscrito, bem como aquele que ainda não foi executado, antes da execução fiscal. Até isso tem uma utilidade muito grande quando você está em processo de renovação de certidão, por exemplo, e ainda não foi ajuizada a execução, você tem como garantir, no âmbito da Procuradoria Administrativa, isso. Ah, Micaela, não seria mais fácil para a Procuradoria ajuizar a execução? Claro que sim, mas tem situações em que o processo fica preso na Receita Federal e tu não consegue se resolver ali. Então, ou você vai ajuizar uma cautelar ou você vai garantir administrativamente. Então, são opções que você tem. Também existe uma questão interessante aqui, que é qual é o mote do negócio jurídico processual. É justamente você trazer cláusulas gerais e transformar o processo em algo que seja mais eficiente, específico e adaptado à necessidade das partes. Tá? E, nesse aspecto, eu gostaria de render elogios à própria Procuradoria da Fazenda Nacional, porque ela tem buscado atuar nesse sentido de uma forma muito pioneira. Né? Desde que o código entrou, já saiu uma portaria, que é a 360 de 2018, onde ela permitia a possibilidade de você verificar como é que se formaria um quadro geral de credores, como é que se faria uma amortização da dívida, como é que você faria um cálculo. Então, seria possível você definir no negócio jurídico processual como é que vai ser feita a confecção desse cálculo, como é que você é cumprida uma decisão judicial. Então, ver essa portaria dando uma visão geral. Outra questão, recursos. Como é que você poderia desistir ou não de determinados recursos. E aí,
A portaria 742, ela é o ápice dessa evolução. Ela vem em 2018, já trazendo uma visão muito focada na execução fiscal, que é um gargalo que a gente tem. Afinal de contas, gente, qual é a relevância em si do negócio jurídico processual quando a gente fala no âmbito tributário? Gente, brigar em matéria tributária é muito complicado. Né? O litígio tributário ele é complicado. Por que ele é complicado? Porque quando eu vou para o âmbito judicial, ou eu vou conseguir uma suspensão da exigibilidade do crédito por meio de um depósito que muitas vezes não é factível, no contexto atual econômico pior ainda será, ou então eu vou conseguir uma liminar, uma tutela, né, de urgência, seja qual for na ação que eu ajuizar. Essa tutela garante uma suspensão provisória, porque a gente não sabe se ela vai ser cassada pelo tribunal. Então, não é um problema que está resolvido, é um problema que está temporariamente resolvido. E se essa decisão for cassada no tribunal e eu não conseguir reverter isso, naturalmente eu terei uma execução fiscal. E para poder me defender na execução fiscal, eu naturalmente terei que efetuar uma garantia. E o grande problema é que as garantias da execução fiscal hoje aceitas, elas são garantias limitadas. A gente normalmente, quando fala de fazenda nacional, o que é aceito? É aceito depósito. Novamente, se eu tivesse dinheiro e interesse em fazer depósito, teria feito no âmbito da suspensão da exigibilidade, não na execução fiscal, né? Porque aí eu já estou com uma execução, eu estou, na verdade, bloqueando ela e estou tendo que me defender nessa seara, fora as outras complexidades com relação à questão de você atrelar a execução a embargos e outras discussões que podem ser processualmente trazidas aqui. Além disso, você tem a problemática relativa a seguro, garantia e fiança bancária. Por uma grande empresa, é algo até muito mais simples do que para uma empresa pequena que muitas vezes não consegue nem acesso a esses recursos. Isso sem falar de que para que a Procuradoria aceite uma ou outra, tá, você tem que observar os requisitos das portarias da PGFN, no caso de fiança a 644 de 2009 e no caso de seguro a 164 de 2014. Então, não é qualquer seguro garantia ou fiança bancária que são aceitos pelo órgão para fins de garantia de uma execução. Bom, se eu não ofereço nenhum desses três e deixo a minha vida levar, o que vai acontecer aqui? Eu naturalmente terei uma penhora online. Tá? Então, se eu vou querer oferecer alguma outra coisa, ofereço imóvel, não vão aceitar, vão pedir uma penhora online. Ofereço um terreno, que é imóvel, também não vão aceitar. Ofereço um carro, não vão aceitar. Ofereço precatório, não vão aceitar. E aí, a penhora online. O problema da penhora online é que eu só consigo desfazer a penhora online se eu tiver recuperação judicial, se eu tiver quase ferrado, quebrado e maluco, né? Se eu tiver numa situação natural, eu não consigo desfazer a penhora online, se a jurisprudência do STJ, primeira sessão. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, não dá para eu arriscar. Ainda mais se a gente está falando de valores que são substanciais para a empresa. Ou seja, uma penhora online, ela bloqueia um determinado numerário até o final do processo. Ela tem um efeito, de certa forma, de gerar um depósito, né? Porque você penhora o dinheiro, leva para a conta e vira um depósito. E qual é o objetivo da União Federal sempre ter dinheiros em conta? A gente tem que lembrar da Lei 9.703. A Lei 9.703, ela traz para a União Federal a possibilidade de utilizar todos os valores que tenham sido objeto de depósitos judiciais para fins de Tesouro Nacional, ou seja, superávit, bate-meta. Então, ele tem uma série de funções. Esse dinheiro é usado pela União Federal enquanto ele está lá depositado, entre aspas, porque ele vai direto para a conta do Tesouro Nacional. Então, veja, existe esse interesse muito grande. Há um interesse público na requisição, por exemplo, de liquidação dessas garantias financeiras, inclusive, quando você as apresenta. Porque muita gente diz, Micala, beleza, eu não vou depositar, mas eu vou oferecer uma garantia financeira, um seguro, uma fiança. Isso é poético enquanto estamos falando de início da nossa execução e da nossa garantia via embargos. Agora, você imagine que você perca essa ação em primeiro grau. Existe, se você não conseguir uma tutela recursal para suspender a execução e mantê-la suspensa, você simplesmente vai ter o prosseguimento da execução que gera a liquidação da garantia financeira. E isso também não é uma solução para você, porque liquidar a garantia financeira significa você ter que ir na frente e aportar o valor. Caso contrário, você não consegue contratar nunca mais na vida uma garantia financeira. Então, é muito difícil você discutir realmente no âmbito tributário. É necessário que você pense que, infelizmente, ainda não foi, apesar de haver
uma série de discussões relativas à recepção ou não pelo sistema constitucional atual dessa previsão da Lei 6.830, porque, de fato, a nossa lei de execuções fiscais é uma lei da década de 80, é uma lei de 1980, num período onde o regime não era democrático. Então, assim, a gente tem que ver que houve uma alteração e a gente ainda tem, no âmbito processual, uma dificuldade muito grande de internalizar que estamos no Estado Democrático de Direito, né? Ou seja, a gente ainda tem o Estado como supremo e condicionante de uma série de coisas, e isso dificulta muito a discussão. Então, por exemplo, há quem diga e vá contra essa necessidade de uma garantia prévia na execução fiscal, por uma única questão de estarmos no Estado Democrático de Direito e não se exigir isso da parte, porque isso dificulta a discussão, inclusive isso dificulta o acesso à justiça. O STJ ele tem flexibilizado esse entendimento quando verifica que a parte poderia ter uma onerosidade excessiva em garantir e aceita ou não garantia ou garantia parcial. Então, já existe essa questão até em razão da própria ampla defesa, né? A própria Lei 6.830 ela já foi mitigada em alguns aspectos, como, por exemplo, a necessidade de você efetuar um depósito para poder ajuizar a ação anulatória, no artigo 38, dentre outros. Mas o que é importante você pensar é que o universo que nós estamos a discutir aqui, no âmbito do direito processual tributário brasileiro, é um universo extremamente ruim para o contribuinte, porque é sempre o contribuinte que tem que tomar um ônus de ter que garantir, o ônus de ter que despender de alguma forma sobre a forma de garantir o processo. Então, quando você fala de negócio jurídico processual, você permite que o contribuinte saia dessa marra que ele se encontra hoje. Ou seja, ele sai do contexto seguro, fiança, depósito e pode entrar num outro contexto, de negociar com a Fazenda Pública garantias que possam ser melhores para ele agora. Então, estou tendo problema de liquidez, então eu posso te dar um bem menos líquido. Posso até pensar em substituir ele futuramente, de forma paulatina, por dinheiro, ou alguma coisa do gênero. Então, isso permite também que você adeque a garantia processual à condição do contribuinte. E essa visão do contribuinte ela está muito interessante por parte da Fazenda Pública, até porque, por exemplo, essa portaria 742 ela é bem clara, no sentido de permitir a calendarização do processo, ou seja, eu posso definir com a Fazenda Nacional os marcos processuais que a gente vai querer utilizar, quando eu vou fazer prova, quando eu não vou, que tipo de prova, como se faz essa prova, como ela permite também que você negocie a amortização do crédito tributário, quando de fato você pretende fazer o pagamento, e ela deixa muito clara essa opção de você negociar a garantia. Porque isso aqui, gente, no início, eu me lembro que quando eu comecei a negociar a garantia, eu tive essa dificuldade, até por parte dos magistrados. Eles viravam para mim e diziam, mas doutora, o crédito tributário é indisponível, não tem que fazer negócio jurídico processual. Eu dizia, mas excelência, a gente está discutindo aqui a garantia do juízo, isso não é indisponível. Vossa Excelência, inclusive, se eu vou oferecer qualquer garantia aqui que esteja prevista no artigo 11 da Lei 6.830, Vossa Excelência vai abrir vista para a Fazenda Pública se manifestar, não é isso? Para ver se ela está adequada ou não, se a garantia atende ou não. Então, assim, é um âmbito negocial aqui. Então, se eu já fechei, se antes de Vossa Excelência abrir vista para a Fazenda, eu já conversei com a Fazenda, chegamos ao acordo de uma forma de garantia do juízo, isso não é ilegal, né? Isso está cobertado pelo artigo 190 e não é um direito indisponível. Inclusive, isso é uma forma de eficiência para mim e para ela, porque muitas vezes, quando você faz isso, você também entra num acordo no sentido de que vou garantir dessa forma, então não liquida a minha garantia, deixa eu garantir dessa forma até o final do processo. E com isso, você, de certa forma, estabiliza a demanda. Então, você não fica mais preocupado na execução com a discussão da garantia, porque ela está estabilizada. Você vai se preocupar na execução em ganhar, né? Em ganhar os seus embargos, em derrubar o crédito tributário. Você vai ficar preocupado e focado numa discussão que é eminentemente técnica, que é o que todo mundo deseja. Que essas discussões paralelas, elas atravancam o processo, elas demoram, elas geram ineficiência, vão contra a ideia da economia processual e da celeridade processual. Então, essas questões são questões extremamente relevantes para a gente pensar. Tá? E nesse contexto do contencioso, da dificuldade de discussão do contencioso, elas se tornam ainda mais importantes, justamente por isso. Né? Ou seja, havendo essa solução consensual, essa possibilidade de sentar com a Fazenda Pública e chegar a um acordo com relação à garantia de um processo, por exemplo, você consegue resolver um problema para o seu cliente, inclusive. Né, de ver até onde, o que ele pode dar, retiram-se os sustos de liminares que caem e, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de poder focar naquilo que é essencial e que é bastante complexo, que é você conseguir derrubar o crédito tributário num contexto onde nós temos hoje
uma jurisprudência que vem se formando aí, inclusive, bastante desfavorável ao contribuinte, né? Então, o que eu queria trazer como uma visão geral, até para a gente poder debater, são exatamente esses elementos, ou seja, a consensualidade ela é algo que não é novo, a questão do princípio da eficiência da administração é algo que está lá no artigo 37 da Constituição Federal desde sempre, ou seja, a administração ela tem que mudar a sua forma de ver e de agir, não adianta, e a Fazenda Nacional nesse aspecto, ela tem cada vez mais passado à frente, no sentido de vislumbrar o seguinte, bom, não tem sentido eu ficar perdendo meu tempo, eu procurador, eu procuradoria, eu entidade, com crédito que não dá nada. Eu preciso separar aqueles devedores que eu vejo claramente que não vão conseguir pagar, né? Ou seja, dar baixa nesse tipo de crédito que é irrecuperável, saber fazer a classificação do meu crédito. Uma discussão que surge também forte é o cadastro fiscal positivo, né? Por quê? Porque o cadastro fiscal positivo com a procuradoria tem por objetivo o quê? A gente separar o joio do trigo. Né? Porque existem contribuintes e contribuintes no Brasil. E isso é um ponto que é bastante relevante da gente separar. Aqui houve, de certa forma, e eu achei interessante, depois de ter passado para vocês todo o histórico legislativo, demonstrando que em diversos âmbitos, né, até no penal a gente sabe que tem acordo de leniência e tal, onde a administração está procurando chegar à consensualidade para que ela possa ser mais eficiente como um todo, nas suas diversas esferas, e a gente vê que no âmbito tributário isso tem evoluído muito até para a gente poder individualizar as questões. Como assim individualizar, Micaela? A gente não pode mais ter na relação fisco-contribuinte aquela visão, fisco é mal, ou o contribuinte é pilantra. Não existe isso, isso não é saudável, nem para a administração pública, nem para nós. Né? Todo mundo aqui tem um consenso de que o Estado ele precisa de recursos, então pagar tributo faz parte, inclusive, da nossa função como cidadãos. Né? Noção básica de dever fundamental de pagar tributos lá de Nabás, que eu acho que é plenamente aplicável a nós, e o STF tem adotado essa teoria, inclusive, em diversos julgados. Então, o que eu acho que é relevante aqui a gente ter em mente é o seguinte, a Fazenda Pública, a partir do momento que ela separa esse joio do trigo e que ela vê que existe o contribuinte, que de fato é um pilantra, é um sonegador, é um criminoso, e que, portanto, este deve ser punido com o maior rigor da lei, porque ele, além de não pagar tributo, ele prejudica o Estado como um todo e a todos nós, que estamos exercendo regularmente o nosso direito, como aquele contribuinte que é correto, que garante, que busca a suspensão da exigibilidade, que dá tratamento às suas dívidas tributárias e que, inegavelmente, esse contribuinte tem o direito de brigar. Ele está no Estado Democrático de Direito. Se ele não concorda com a legislação, é direito dele acessar a justiça e questionar essa ação. Isso não é ele ser pilantra, isso não é ele de largar o pagamento do tributo. Isso é ele exercer um direito constitucional que lhe é dado. Né? Então, assim, acho que isso é bastante importante. O cadastro fiscal positivo ele tem essa visão. Quero separar o joio do trigo. Quero deixar o bom contribuinte de forma que ele possa ter acesso a determinados tratamentos, prioridade no tratamento, uma garantia menos onerosa, dentre outras questões, maior celeridade na expedição da certidão de regularidade fiscal e por aí vai. Isso realmente ajuda muito e faz essa separação. Um outro ponto que eu acho que essa individualização ela vem é a própria transação extraordinária que surgiu aí, né, junto com a Lei 13.988. Por quê? Porque a Fazenda Nacional vai olhar o contribuinte. Tanto é que uma diferença que eles estão fazendo, que muita gente chega e diz, Micaela, não é muito técnica essa parada, porque refis já era transação. Então, se me dizer que essa nova transação é transação e refis não era transação, não tem sentido. Veja, o que eles querem fazer? Com essa distinção. Não é dizer que não existem transações, mas é que essa efetivamente é uma transação que vai visar o quê? O indivíduo, o contribuinte. Quais são as suas condições financeiras? O que você tem de débito com a Fazenda? Qual é o percentual do seu patrimônio que está em risco em razão dessa dívida que foi autuada? Né? Então, é uma visão que é mais pessoal. Ou seja, e dar para essa pessoa condições de que ela possa fazer essa transação de acordo com a sua necessidade. Com isso, a gente tira a linearidade, que é o ponto justamente que eles colocam no refis. Ora, no refis eu estou oferecendo para qualquer um que tenha interesse em aderir, 30% de redução dos juros, 100% de redução da multa, se eu faço um pagamento à vista, e a gente vai escalonando essas garantias à medida que o contribuinte vai parcelando mais ou menos. Então, isso é uma coisa linear. Eu não estou olhando para o Jaime, para a Valéria, para o Elvio, para ver as condições de cada um para poder fazer isso. Eu estou olhando, passando uma régua e dizendo assim vai ser. Né? Quando a gente faz esse tipo de transação, onde de fato verifica o contexto do contribuinte e eu transaciono focando nas necessidades dele, naquilo que ele pode me dar, existe uma maior observância da capacidade contributiva, existe um tratamento
inclusive mais isonômico, por incrível que isso possa parecer, porque a gente está tratando quem é igual de uma mesma forma e quem é diferente de uma forma diferente, isonomia material na veia, sem falar de que você vai dar mais celeridade e eficiência à administração como um todo. Então, são esses elementos que vêm aí dentro dessa vibe de consensualidade que permitem justamente que haja uma busca para que nós cheguemos a um acordo e a gente consiga reduzir esse contencioso tributário, que é um problema para todo mundo. Tá? Então, um ponto que eu acho importante a gente focar aqui é exatamente isso. Por que a gente está ampliando o negócio jurídico processual? Por que a gente está falando de transação? Por que a discussão da reforma, que deveria ser não apenas reforma tributária, mas reforma processual? Porque como está hoje, o sistema não está bom. O sistema não está bom pela complexidade, o sistema não está bom por afastar investimentos e o sistema não está bom porque é difícil brigar. Só quem tem muitos recursos consegue brigar em matéria tributária. Quem tem pouco recurso não briga. E, infelizmente, com isso, a gente não tem um acesso amplo à justiça, efetivamente. Então, a gente precisa pensar nesses meios alternativos para que a gente consiga, efetivamente, trazer, de alguma forma, uma pacificação da questão e tornar o país um país mais atraente para fins de investimento. Eram essas as colocações gerais que eu queria fazer para vocês. Obrigado, doutora Micaela. Parabéns pela exposição, como era esperado. Perfeito. Eu acho muito bacana essa sua colocação, dizer da nossa responsabilidade de pagar tributo, né? A cidadania fiscal, isso é uma coisa assim muito importante. A Rita também fala bastante nessa situação. Pena que a Rita não está aqui. A Valéria é sócia da Rita. E até porque eu a conheço graças à Rita, né? Eu vou passar já a palavra para o Dr. Marcos Vinícius Paiva. Dr. Marcos, ele foi conselheiro, foi o primeiro, esse conselho de contribuintes que tem na nossa cidade aqui, nasceu de um trabalho da Comissão de Direito Tributário e de DTM. Nós fizemos o projeto de lei, pegamos o compromisso do prefeito anteriormente, que quem eleito fosse teria que instituir o conselho, e o Marcos foi o primeiro representante, o Marcos de Aparecido, acho que está aqui, representando a OAB. E tem aqui os atuais representantes da OAB, é a Isabela, que é a secretária do DTM, e o Diego, que é o secretário do... Não vi o Diego aqui, mas eu acho... Ah, tá aqui, o Diego está aqui. E o Diego é o secretário da Comissão de Direito Tributário. Então, eu vou passar a palavra para o Marcos, para ele fazer as considerações deles aí em 5 minutos. Marcos, a palavra é com você. É sua. Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Ouço bem. Então tá bom. Bom, primeiro cumprimento a doutora Micaela pela sua exposição e agradeço o Jaime pelo convite que ele me fez. Eu vou ser bastante breve, até para permitir as demais considerações e as perguntas dos outros colegas. Eu vou introduzir dizendo que eu não tenho qualquer problema com o negócio jurídico processual em matéria tributária, né, que foi a discussão inicial, me parece plenamente possível. Mas a portaria 742 me incomoda, né? Eu vou tentar esclarecer por quê. Me causa uma certa desconfiança e um desconforto. A minha desconfiança é o seguinte: qual é o objetivo de um negócio jurídico processual? É permitir que as partes componham, a fim de que elas adequem regras gerais para as suas particularidades do caso concreto, criando-se assim um ambiente onde o litígio vai ser resolvido de forma mais rápida, seja da forma como for, para um lado ou para o outro. Então, eu crio regras procedimentais. Qual é o objetivo da portaria 742? Equacionar e viabilizar o recebimento do crédito tributário. Para mim, há uma distinção. Eu posso até resultar com o negócio jurídico processual justamente na satisfação do crédito tributário, mas de modo algum esse é o objetivo de um negócio jurídico processual. Segundo é o meu desconforto com a portaria 742 pelo seguinte: se eu estou negociando, a minha pergunta óbvia é o que as partes têm a oferecer uma para as outras. E aí eu pergunto o que é que a fazenda oferece num negócio jurídico processual que parece vantajoso ao contribuinte. Me parece que, primeiro, plano de amortização e segundo, manipulação de garantias. Eu nem vou entrar no mérito, a professora Bettina
entende que nenhum desses temas é matéria de negócio jurídico processual, que ambos são matérias de transação. Mas suponhamos que o seja. Eu me lembro, doutor Jaime, lá quando eu ainda fazia estágio no seu escritório, que nós com frequência discutimos que o executado tem direito a ser executado da forma menos gravosa. Ou não era verdade? E o CPC não diz assim. E aí, quem cria o óbice para que o executado seja executado da forma menos gravosa é a própria Fazenda Nacional. E aí, eu fico com a sensação de que o contribuinte está negociando para obter coisas que lhe eram direito. Imagine-se, doutor Jaime, que você está lendo aí determinado romance, Jane Austen, e você quer comprar mais livros da Jane Austen e decide ir a um sebo. E aí chega lá, você encontra a doutora Valéria, e vocês começam a conversar e você, acidentalmente distraído, coloca o seu livro sobre uma pilha de livros no sebo. E aí, quando você se dá conta e vai retomar o livro, o dono do sebo reivindica a propriedade do livro, fala, não, esse livro é meu. Você diz, não, eu trouxe comigo. E começa uma discussão, e começa a virar um constrangimento, as pessoas começam a se aglomerar em volta, e você fala assim, quer saber? Quanto você quer por esse livro aí que eu vou te pagar? Para mim, sinceramente, muito do que está na portaria 742 é isso. É o contribuinte negociando para obter de volta coisas que lá atrás a gente entendia que eram direito dele. Então, esse é o meu desconforto com a portaria 742. Agora eu faço a pergunta contrária. O que é que o contribuinte está oferecendo? E pergunto se isso era direito da Fazenda. Por exemplo, era direito da Fazenda a desistência de recursos administrativos? Não. Era direito da Fazenda informações de localização de bens da PJ e dos seus sócios? Não. Era direito da Fazenda monitorar a venda do patrimônio com a garantia já feita? Não. Então, eu acho que talvez essa negociação não seja tão boa para o contribuinte. E aí eu tenho uma terceira questão, que é um receio. Se de fato a negociação pode não ser tão vantajosa, e se de fato, como a doutora Micaela muito bem afirmou, o negócio jurídico processual não precisa ser feito no âmbito do processo, mas pode ser feito antes, quanto tempo vai demorar para os acordos de parcelamento e transação condicionarem a adesão a cláusulas já pertinentes ao negócio jurídico processual desvantajoso? Então, acho que são essas as minhas provocações. Eu devolvo a palavra, doutor Jaime. Agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor Marcos. Eu vou passar a palavra para o doutor Eval Júnior, e depois das considerações dele, a doutora tem a palavra já, tá bom? Doutor Eval, a palavra é com o senhor. Não estou ouvindo, doutor. Alô, consegue me escutar? Ah, sim, agora sim. Ah, que bom. Eu acho que essa frase não estou ouvindo, o microfone está desligado, acho que é a frase do momento para esse tipo de reunião. Então, em toda reunião nós vamos escutar sempre isso. Jaime, bom dia. Bom dia a todos. Excelente apresentação da doutora Micaela. Dr. Marcos que me antecedeu, adorei os pontos de provocação. Obrigado, Elvio, pelo convite, obrigado a todos pela participação. Eu sou entusiasta do negócio jurídico processual, porque ele dá uma demonstração de uma mudança de pensamento nessa relação entre o fisco e o contribuinte. Nós percebemos um avanço, que não é de hoje, conforme a doutora Micaela já nos apresentou um histórico, de um movimento da administração tributária em reduzir a litigiosidade, reduzir o conflito, sobretudo numa tentativa de reduzir essa relação de desconfiança mútua que existe entre todos os envolvidos na relação jurídico-tributária. Então, nesse sentido, é um avanço toda a iniciativa, sobretudo da administração tributária, que é quem normalmente vem com esses movimentos mais concretos, para a gente alcançar um ambiente mais tranquilo. Em relação ao negócio jurídico processual, propriamente dito,
além do caso específico que foi colocado aqui sobre a portaria 742, eu também já tive o contato de obter informação de que esse tipo de situação já foi disciplinada por alguns estados. Algo me parece o Amazonas, Pernambuco, Minas Gerais, e a doutora Micaela pode até confirmar se no Rio de Janeiro também, segundo me consta, já foi regulamentado isso, está em vias de ser regulamentado. Ou seja, é uma tendência que veio para ficar, é algo que nós vamos ter que nos ambientar, nós vamos ter que nos estudar muito, nos aprofundar muito sobre isso. É algo que o advogado que milita na área tributária vai ter que ter o conhecimento e estar ambientado. Em relação ao fundamento de validade, pelo que me constou da apresentação da Micaela, o que pode ser objeto do negócio jurídico processual são matérias procedimentais. E isso eu acompanho a provocação feita aqui. Eu acho que tudo aquilo que ultrapassa e excede essas questões procedimentais está ultrapassando os limites do fundamento de validade do negócio jurídico processual, que a gente extrai lá do artigo 190 do Código de Processo Civil, e a gente consegue obter também da Lei 10.522, no artigo 19, parágrafo 12 e 13, se não me engano. E aí, eu acompanho a provocação, dizendo que a portaria 742, naquilo em que ela trata da calendarização, da aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias, ou modo de constrição e alienação do bens, até me parece estar circunscrita, com suas ressalvas, dentro daquilo que é possível se tratar no negócio jurídico processual, de acordo com o CPC, mas no que concerne ao plano de amortização de débito, eu não vejo ela com fundamento de validade no CPC, nem mesmo na Lei 10.522, e parece que ali se trata de um caso típico de um outro instituto, que é o da transação. Eu imagino que por ter sido editada em 2018, a portaria 742 avançou naquilo que não poderia, e agora até imagino que possa ocorrer um ajuste em razão da edição da Lei 13.988, agora de 2020, que vai tratar da regulamentação. Eu acho que o negócio jurídico processual precisa de ajustes, até porque ele é muito novo. Então, questões em que a Procuradoria hoje legisla a respeito do assunto precisam ser sopesadas. Então, são pontos de reflexão. Tem um ponto especial aqui na portaria 742, quando nós estamos falando do NJP em âmbito federal, que me causa um certo desconforto, que é nos casos uma vez superada a possibilidade de se fazer um negócio jurídico processual para fins de amortização do crédito tributário, uma obrigação que existe lá na portaria 742, que é a possibilidade de se conter uma cláusula que obriga o sujeito passivo, durante um plano de amortização, a não alienar bens ou direitos sem proceder à devida comunicação à Fazenda Nacional. Me parece que, salvo na hipótese de se tratar de um bem que foi dado em garantia para a quitação desse plano de amortização, certo? Dadas devidas ressalvas sobre esse cabimento, eu trago aqui a indagação se isso não configura um outro instituto do direito tributário conhecido como o arrolamento de bens, lá da Lei 9532. E aqui, não instituído pela autoridade fiscal, que no caso seria o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, mas sim pelo um procurador, o que não tem previsão legal para isso. Então, para concluir, me parece que existem algumas questões que merecem ajustes, mas sem prejuízo dos elogios que eu faço à iniciativa e às possibilidades de termos um processo jurídico-tributário menos belicoso entre as partes. São essas as considerações rápidas que eu coloco aqui, Jaime.
Obrigado, doutor Dival, pelas suas considerações. Eu volto a palavra para a doutora Micaela. Bom, Jaime, obrigada. Obrigada, Marcos e Edival, pelas considerações. Adorei. Vou começar pelo Marcos, né? Na verdade, assim, Marcos, nisso eu realmente tenho uma divergência profunda com a professora Bettina. Eu entendo que o negócio jurídico processual é viável na área tributária. Eu lutei muito por isso aqui no Rio de Janeiro, em relação a várias causas. E eu acho que ele porque, na verdade, a gente está trabalhando, e a minha visão é de que o negócio jurídico processual em si ele deveria discutir apenas e tão somente questões que são indisponíveis, e garantir, para mim, é uma questão negocial, né, entre as partes. Tanto que existe um rol, desde que a gente esteja, obviamente, oferecendo coisas que estão no rol da lei, a opção é do credor. E, querendo ou não, doutor Marcos, eu concordo com você em gênero e número quando diz que, mas, Micaela, na verdade, a gente está negociando um direito do contribuinte, que é o princípio da menor onerosidade, né, o antigo artigo 620. Eu concordo com você, o problema é que o âmbito judicial não reconhece isso, né? A realidade prática virou outra. Então, por mais que a gente saiba do princípio da menor onerosidade, o STJ está pouco se lixando para ele, o que importa é a Fazenda Pública. Então, assim, a partir do momento que o STJ chancela um comportamento onde a Fazenda Pública chega e diz assim, eu quero depósito, seguro, garantia, o resto eu não quero, e o meu contribuinte fica na situação de, se não oferecer essas garantias, tomar uma penhora na cabeça, o negócio jurídico processual para mim é uma alternativa boa. Por quê? Porque, querendo ou não, de fato, era meu direito. Eu poderia chegar lá e dizer, pô, para que eu vou fazer um depósito, um seguro garantia? Aceita aí um imóvel meu, fica lá feliz e contente, vamos em frente. Mas a gente sabe que a Lei 9.703 ela é um problemaço no âmbito tributário, e esse problema da Lei 9.703 acabou se reproduzindo nos estados e municípios que vieram a internalizar e criar fundos para poder também utilizar os depósitos. Então, a partir do momento que se facultou isso, que eu acho um total absurdo, porque, inclusive, a forma de contabilização pública desse dinheiro é um perigo, porque eles colocam isso como receita, quando isso não é receita, é ingresso, ou seja, não deveria nunca ser computado como receita para a União, que só aumenta os dados e aumenta de forma fake, absolutamente falsa, né? Porque coloca arrecadação algo que não é arrecadação. Então, mas vamos tirar isso, que essa nossa discussão não é financeira, mas infelizmente isso aí traz um problema, né? Porque a ótica das procuradorias sempre vai ser essa, vai ser correr atrás desse dinheiro, vai ser correr atrás da liquidação. Então, se você dá uma outra garantia que não liquida, você tem esse problema. Então, para mim, o negócio jurídico processual é uma forma de eu conseguir equalizar um problema que o judiciário não me ajudou a resolver. Não é à toa que ele gera custo Brasil, né? Ele não me ajudou a resolver pelo princípio da menor onerosidade, ele não me ajudou a resolver, inclusive, muitas vezes, me obrigando a ter que fazer garantias de processo que eu acho que eu não deveria, porque particularmente eu acho que na execução fiscal eu não deveria ser obrigada a garantir previamente o débito, a partir do momento que eu estou apresentando uma defesa, que eu estou no Estado Democrático de Direito, por que eu tenho que garantir previamente o débito? Para mim isso é uma violação ao acesso à justiça. Mas, infelizmente, as pessoas validaram isso. Então, até que o STF venha rever o posicionamento, entender que não houve recepção desse dispositivo, ou entender que eu não tenho que garantir, eu vou ter que garantir. Isso faz parte do jogo. E eu acho que o negócio jurídico processual ele permite algumas questões. Principalmente, não só a negociação da garantia, como, a partir do momento que eu estou negociando a garantia, eu estou estabilizando a demanda. Então, não vou ter mais que me preocupar com liquidação de garantia futura. Tá? Então, eu posso negociar várias coisas, dentre elas o seguinte, olha, tudo bem, eu vou brigar com você na execução fiscal, não vou pedir liminar, então estou abrindo mão de uma faculdade processual minha, mas eu vou te oferecer essa garantia e você não vai liquidar a garantia, você vai seguir a garantia dessa forma até o final do processo, combinado? Então, nós dois ganhamos. Existe uma transação aqui, onde de certa transação processual, isso é importante ficar claro, por isso negócio jurídico processual, onde eu estou abrindo mão de uma faculdade, que seria buscar liminar, onde eu estou abrindo mão de uma faculdade, que seria buscar uma tutela recursal, e eu estou aceitando discutir na execução, e na execução estou dando uma garantia que pode, por exemplo, ser líquida e ser convertida por uma garantia líquida, paulatinamente, etc. e tal, mas aqui o que a gente está discutindo é faculdade processual. Né? E faculdade absolutamente disponível, faculdade na mão do credor e algo que atende ao interesse público e atende ao meu interesse, né? Em termos de eu não ser tão onerado com relação à garantia. Então, acho isso. Concordo com ambos, tá? Quando colocam o seguinte, Micaela, o negócio jurídico processual ele vem falando coisas que não são de negócio jurídico processual, né? Como, por exemplo, a questão de você amortizar uma dívida. De fato, amortização de dívida não é negócio jurídico processual. Eles estão trazendo isso para o âmbito da discussão porque é um ambiente negocial. Então, o que eu estou achando é que, como a gente está trazendo muitas coisas novas, né? A gente está falando de consensualidade, de negociação, as pessoas estão trazendo vários elementos aqui, elementos esses que envolvem negociação de direito material
e elementos que envolvem negociação de direito processual. No próprio histórico que eu fiz para vocês, eu trouxe elementos que trazem negociação de direito material, né? A própria Lei 9469 já trazia isso, a 10522 já traz isso. O refis, ele envolve uma faculdade processual de negativa, de renúncia, para você ter um benefício em direito material. Então, essas questões, elas estão um pouco brincadas. Eu acho que é por isso que a Fazenda Nacional veio na lógica de chegar e falar, não, é negócio jurídico processual, vou redigir as duas, vou falar sobre as duas. Agora, quando eu falo de amortização da dívida, é importante deixar claro que essa amortização, ela não envolve redução do valor. Tá? Então, essa amortização da 742, ela não envolve redução do valor. Envolve apenas, então, somente prazo, né? Dentro da faculdade legal que é dada ao procurador poder trabalhar. Agora, a amortização em termos de redução de valores, ou te dar um abatimento, isso não existe. Na lei de transação foi autorizado isso agora, de fato. Mas a amortização, não. Uma outra questão que eu coloco é o seguinte, eu concordo com você plenamente, Rival, no sentido de que tem cara de rolamento, né, esse dispositivo. Eu concordo, tem. Mas veja, aqui é uma negociação, né? Eu estou querendo amortizar, eu estou dizendo, olha, eu posso amortizar em 60 parcelas, tá? O débito. A Fazenda Nacional tem autorização para fazer isso. Aí, beleza, a Fazenda diz, ok, vamos amortizar, eu te dou aí a possibilidade de você pagar isso aí em 60. Agora, ao passo disso, o que eu quero? As garantias que você me deu, você me informa se você vai vender ou não. Ela pode pedir isso no âmbito negocial? Eu entendo que sim. Se eu estou pedindo para ela um prazo para poder fazer um pagamento de algo que eu deveria pagar imediatamente e ela tem a possibilidade de me pedir isso, ao mesmo tempo, de me conceder isso, ao mesmo tempo ela poderia pedir isso. Ou seja, se eu não quiser, ok. Então eu não parcelo, eu não amortizo, né? Eu fico na vida, pago lá direto, continuo brigando, faço qualquer outra coisa. Agora, não sou obrigado, né? Então, nesse caso, eu entendo que está dentro do escopo negocial. E é isso que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Porque, realmente, como é um instituto novo, e ambos colocaram isso, e é fato, né? Da mesma forma que vocês vão ver aqui quando discutirem com fato precedência, vocês vão ver. Os tribunais estão batendo cabeça com relação à teoria dos precedentes, né? O pessoal não está entendendo bem quando é que modula, quando é que não modula, uma zona isso aí. Então, é a mesma coisa com o negócio jurídico processual. A única questão é uma alternativa que a gente tem, já que o judiciário, infelizmente, está sempre do lado do poder público, nesse aspecto de garantia, e algumas coisas que são colocadas ali são colocadas, se você quiser no ir, você não. Se você não quiser, segue em frente, segue a vida, segue no rito que tem que seguir. Tá certo? Mas muito obrigada pelos comentários, foi um prazer respondê-los. Doutora Maria de Fátima está aí? Doutora, quer dar uma palavrinha? A doutora Maria de Fátima, acho que ela já teve que sair. Ela está aqui online. Não, rapidamente, eu vi que eu tive que trocar aqui de lugar em casa, porque o Zoom estava me derrubando aqui. E tive que trocar perdi o fundo. Belo fundo. Não, mas a minha ponderação, Micaela, seria só no fato na questão relacionada à efetividade do negócio jurídico processual no âmbito do direito tributário. Como você está lá no Rio de Janeiro, está trabalhando com grandes empresas, né? E como tem isso acontecido efetivamente? A gente tem exemplos de negócios jurídicos processuais em andamento, né, para que a gente possa ter uma noção do que realmente está acontecendo nesse âmbito. Né? Até porque, por exemplo, nas tentativas, ou nas pouquíssimas tentativas que a gente teve aqui, ou que eu teve conhecimento, né, aqui no interiorzão do país, né, no interior do Paraná, as dificuldades têm sido muito grandes nessa negociação. Não é? Como você está no Rio de Janeiro e com clientes ou com contribuintes, né, com um patamar um pouco diferente dos nossos, talvez, o que você tem a nos dizer sobre isso, sobre a efetividade, né, e a forma de negociação? Claro, Elvio. Olha, esse ponto foi bastante importante da sua pergunta, porque ele nos traz a dois elementos relevantíssimos, né? A questão da mudança do modelo mental também, né? A questão da procuradoria assumir essa postura e uma postura negocial não significa que todos os procuradores estejam ainda nessa vibe, vamos dizer assim,
e também eles precisam entender um pouco mais sobre como funciona e como negociar. Agora, o que a gente tem que ter um pouco de cuidado também é que o contribuinte, às vezes, vai para a negociação achando que ele pode oferecer coisas absurdas e não ter nada em troca. Tipo assim, eu te dou um carro velho lá e aí a gente vê qual vai ser. Então, tem que haver razoabilidade de ambas as partes, entende? Então, assim, de fato, tem ocorrido diversos negócios jurídicos processuais. Normalmente, negócios jurídicos processuais que eu conheço, é oferecido alguma coisa que não tem uma liquidez muito grande inicialmente, tá? Então, já vi gente oferecer jazida, já vi gente oferecer imóvel, já vi gente oferecer terreno, já vi. E isso aí vira a ser, por exemplo, normalmente, quanto mais líquido ou bem garantido inicialmente, mais líquida a pedida de substituição. Então, dificilmente você consegue oferecer um imóvel e deixar o imóvel parado, garantindo o processo a vida inteira. Tá? Da mesma forma, dificilmente você vai oferecer uma jazida e vai ficar lá. Normalmente, o que eles fazem? Eles promovem uma substituição paulatina desse bem menos líquido por um bem mais líquido, qual seja, dinheiro. Tá? Normalmente, o negócio jurídico processual não envolve negociação com garantia financeira. E por quê? Porque garantia financeira só garante o banco. Só o banco que ganha na garantia financeira. Né? As partes não ganham nada. Então, em regra, a negociação com a fazenda é outros bens que estão lá rolados no artigo 11 e, normalmente, uma busca de substituição, de acordo com a capacidade do contribuinte, por óbvio, dessa garantia dada por dinheiro. Porque aí eles estão também seguindo o interesse deles no sentido da liquidação, do superávit, aquilo que eu falei para vocês da 9703. É que eu tenho um certo receio, um medo, né? De talvez se transformar numa mera discricionariedade do procurador, tal qual é a dação em pagamento de bem imóvel. Né? Porque a portaria que trata da dação em pagamento, ela acabou, ela tornou inexequível quase, em 99% dos casos, a dação em pagamento. Então, a minha preocupação é um pouco disso, né? De que o negócio jurídico processual possa seguir por esse lado e acabar com esse viés da conciliação, da tentativa de conciliação. Mas muito obrigado mais uma vez, Micaela. Pessoal, mais 5 minutinhos de pergunta. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ô Jaime, se me permite, eu queria complementar uma indagação aqui. Duas questões que a doutora Micaela colocou agora em complemento, que me vieram à tona. Como que é tratado as seguintes situações? Quando o contribuinte ele vai para uma negociação, na tentativa de celebrar um negócio jurídico processual, a rigor, ele se coloca numa situação que ele tem que inicialmente levar uma série de informações, uma série de elementos à procuradoria, e aí, então, se inicia os processos da negociação. A minha dúvida é, como que a procuradoria, sobretudo para aqueles procuradores que ainda não estão na vibe dessa modificação de postura, como é que eles vão tratar todo esse montante de informações que até às vezes eles desconheciam, no caso de eles já tomarem posse dessas informações, mas não se concretizar o negócio jurídico processual? Eles vão usar isso contra o contribuinte? Que garantia o contribuinte tem de entrar numa negociação, às vezes desarmado, às vezes escudo baixado, e depois não ser prejudicado por aquilo que ele levou ao conhecimento da Procuradoria? E um segundo ponto que eu coloco, eu tentei pesquisar no site da Procuradoria da Fazenda Nacional e não localizei se existe um canal de divulgação dos negócios jurídicos processuais já celebrados. Porque conforme isso evolui, me parece que vão existir parâmetros mínimos e máximos para que a gente conheça as cláusulas padrões ou aquilo que é admitido ou inadmitido nessas negociações. Porque, até por força do princípio da igualdade material, sobretudo, os contribuintes, de maneira geral, vão olhar essas negociações e vão buscar, quando existir igualdade de condições com outros negócios jurídicos semelhantes. Como é que a Procuradoria, as fazendas vão tratar isso para que, ou seja, os negócios jurídicos processuais serão realmente individualizados e não terá um parâmetro muito objetivo, ou teremos algo
para poder trabalhar em cima já como uma base. Beleza, excelente, Diva. Olha só, com relação a essa questão que você falou da discricionariedade, né? E de você ter certeza como é que você faz com relação ao procurador que não está na vibe, está na vibe. O que acontece? Normalmente, tá? Você, quando tem uma dúvida, o procurador, quando tem uma dúvida, principalmente o procurador local, quando tem uma dúvida com relação ao negócio jurídico processual, apesar de ser dele a competência para fechar aquela negociação, ele pode subir para o regional e pode subir para Brasília. Tá? Normalmente ele tem esses apoios e normalmente eles fazem isso. Tá? Então, existe uma conversa, quando existe uma dúvida, inclusive, será que isso é negocial ou não? Eles colocam lá na rede da Procuradoria para discutir entre eles. Pô, será que eu posso negociar isso? Será que eu não vou negociar? Então, isso é uma coisa deles, tá? Onde existe um conclave que eles trocam informação. Então, hoje em dia, inclusive, a Procuradoria, a AGU, esses órgãos, eles estão muito informatizados. Então, existem grupos e chats de troca de informação muito em tempo real. Tá? Então, o que está acontecendo aqui, se eu tenho dúvida, eu acesso alguém que já celebrou um negócio jurídico processual e eu consigo trocar ideias com essa pessoa e consigo ter essa visão, porque esse ponto que você falou é relevantíssimo. Às vezes, o procurador ele não tem uma expertise muito grande com relação a uma questão financeira, ou verificar qual é o impacto dessa questão financeira, ou se a gente está dando uma commodity, por exemplo, em garantia. Como é que eu vou precificar isso? Até porque esse preço é variável. Né? Então, posso ter um impacto na garantia ofertada. Como é que eu posso calcular isso ao longo do tempo? Então, assim, essas coisas, elas realmente podem ser de conhecimento de uns e não de outros. Então, por isso que normalmente eles se unem para buscar aquele que tem uma visão mais negocial e tal, até apoio, eventualmente, na Receita Federal, se for o caso, para que eles consigam celebrar. Inclusive, alguns negócios jurídicos processuais, dependendo da situação do processo, envolvem a Receita Federal. Não seriam só negociados no âmbito da Procuradoria, tá? Então, tem coisas que podem vir a trazer a Receita a balde aí e ela auxiliar, principalmente com essa visão mais econômica. Com relação às informações, veja, você leva a informação que você entende que é relevante. Então, é claro que a gente consegue, de certa forma, bloquear algumas coisas. Se o seu objetivo é um processo, se o seu objetivo é firmar uma forma de garantia para um grupo de processos, o que você precisa informar? Qual o teu fluxo, né? Na verdade, informações públicas. Você só vai usar informações públicas, tá? Nunca você pode utilizar uma informação que não seja pública, tá? A não ser que, aí você pode estar falando, tá, tudo bem, Micaela, você está falando de SA, né? Que é informação pública, limitada, não fica publicando a vida dela. Ok, beleza. Mas aí, nesse caso concreto, o que é relevante a gente ponderar, sempre informações que sejam tranquilas de serem levadas, né? Você não vai levar nenhuma questão sensível para uma primeira negociação. Então, o que eu acho que deve ser levado? O seu passivo, o seu ativo, o seu impacto, realidades. Olha, eu estou tendo um fluxo de caixa XPTO, eu agora comprometer com dinheiro não consigo. Se tentou conseguir garantia financeira, não conseguiu garantia financeira, ou vê que não tem limite no mercado, tentar pegar uma declaração da instituição, tá? Que cotou, que não conseguiu fechar pelo limite. Então, essas informações são informações reais. E aí você chega lá e diz, olha, eu não vou conseguir te dar garantia financeira. Se você pegar o IPONA online aqui, você pode prejudicar o meu andamento, eu posso amanhã entrar em recuperação judicial. Isso não vai ser bom para você, não vai ser bom para ninguém. Então, acho que a gente pode oferecer aqui uma garantia que te gere, que proteja o meu fluxo de caixa e te gere também um atendimento ao interesse público. Então, acho que o mais importante quando você vai negociar a garantia é você focar só nisso. O que você precisa demonstrar para não consigo garantia financeira, não consigo depósito integral. O que eu tenho para poder te dar? O que a gente pode fazer? E aí começam os exercícios financeiros, né? Tipo, do lado deles e do lado de vocês, né? Então, acho que trabalhando nessa linha, você não trabalha com tantas informações sensíveis. Busque sempre aquilo que é o mais objetivo, né? E, de qualquer forma, essa negociação com relação à publicização. Veja, Dival, normalmente, quando você celebra, agora, depois da portaria 742, ficou mais fácil, pelo fato deles pedirem um instrumento que você faz, e quando você garante com ele, eles próprios juntam o instrumento nos autos. Os autos são públicos, tá? Então, todo mundo tem acesso a esses instrumentos nos autos. Agora, eu concordo com você que ninguém vai ficar pesquisando, ao fim e ao cabo, entendeu? Todos os negócios jurídicos nos processos que existem, até porque você não vai saber onde tem e onde não tem. Então, seria um trabalho hercúleo ficar procurando execuções fiscais no país inteiro em troca dessa informação. De fato, eu acho que seria bastante interessante haver essa disponibilidade. Tá? Não sei se eles estão pensando nisso, ou qual é o coloque acerca disso. O que eu vejo muito
é a discussão de que, inclusive, esse negócio jurídico processual ele vai entrar muito dentro da lógica do cadastro dos contribuintes, que eles ainda não regulamentaram, tá? Ou seja, vai haver dentro dessa lógica aí algumas facilidades a mais para esses bons contribuintes, dentre elas, me parece, a questão da garantia, tá? E isso talvez venha a gerar mais benefícios. Agora, a publicização ainda não ouvi. Acho que seria legal, tá? Eles podem te apresentar termos. Normalmente, quando você vai celebrar um negócio jurídico processual, você pode pedir, dizer quais são as cláusulas que normalmente são utilizadas. E o procurador tem condições de te passar algumas informações para que você consiga redigir o negócio de uma forma similar ao que vem sendo feito. Acho que a tendência no futuro é eles criarem um padrão, tá? É porque isso também está muito novo para eles, né, Edival? Então, assim, eu acho que tá indo, sabe? Tá indo, mas eu acho que a tendência é essa mesmo, eles publicizarem isso. Pessoal, devido ao adiantar da hora, né, já são 12h15, vamos encerrar. Vou passar a palavra para a Valéria para fazer as considerações. Valéria? A doutora Micaela e os demais colegas estavam falando, e eu pensando na minha realidade aqui. Várias vezes eu tentei alguns acordos, quando não existia essa palavra negócio jurídico processual, nós tentamos acordos em procuradoria, de substituição de bem em garantia, e a gente vê muita dificuldade dos procuradores em aceitar isso daí. Mas para nós um grande avanço foi uma audiência que a gente travou algumas medidas em Londrina que eu tive há um tempo atrás, antes da pandemia, em que em oferecer um imóvel em garantia e concentrar todas as dívidas naquele imóvel. Então a gente pediu uma avaliação judicial porque o do oficial de justiça era um valor muito aquém do nosso avaliador particular. Então, isso eu já considerei um grande avanço para que se concentrasse todas as dívidas num imóvel só. Enquanto isso, está tendo avaliação judicial. Já é um pontapé inicial, mas eu acho que ainda a gente tem que se acostumar com essa nossa nova realidade, que eu acho que é benéfica para todos, né? E os procuradores, eu falo da nossa realidade aqui, eles se sentirem mais seguros também, que como a doutora falou, eles não têm essa segurança ainda de até quais são os limites deles de pegar a caneta e assinar um negócio jurídico, né? Então, essas são as minhas ponderações. E agradeço imensamente a sua presença aqui. A gente tem que ficar atento, porque realmente você é um trator na hora de falar, a gente não pode perder uma vírgula, porque a gente perde o contexto, mas é muito bom, eu estou muito feliz, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Um abraço. Obrigado, Valéria. Doutor Elvis, suas considerações? Nós tivemos muito problema e muitos colegas reclamando do Zoom. Doutor Elvis? O Zoom hoje me derrubou 2 vezes, né? Mas tudo bem. Só mais uma vez agradecer a Micaela por ter aceito o convite através do Jaime, né? Seja sempre bem-vinda, Micaela, aqui aos nossos institutos e às nossas comissões. A palestra de hoje foi excepcional, né? Então, já pode se sentir uma membro de carteirinha aqui para todos os momentos e os nossos eventos, tá? Sinta-se à vontade para que esteja sempre conosco. E a gente vai tomar a liberdade de sempre convidá-la quando possível. Agradecer também aí os membros da Comissão de Direito Tributário de Londrina, e agradecer aos associados do Instituto de Direito Tributário de Londrina que participaram, né? Eu vi aqui alguns. O Henrique, a Jaqueline, a professora Marlene Kempfer, professor Lovato estavam aqui também presentes. Espero que vocês sempre estejam conosco, né? Aqueles que eu não mencionei, porque eu acabei não observando aqui na minha página, mas agradeço imensamente a presença de todos. E, é claro, enfatizar mais uma vez a nossa parceria, Jaime e Valéria, né, que hoje representa a Comissão de Direito Tributário. Que ela seja sempre profícua e duradoura. Muito obrigado. Doutor Elvio, gostaria muito de agradecer, mas antes de agradecer, eu vou falar do próximo evento. O próximo evento, como a Valéria falou, será o evento das meninas, né, o mês de outubro, Outubro Rosa. Aí,
já em novembro, o Dr. Fábio Fraga falará sobre os precedentes. É sensacional, já assisti algumas palestras, tem no YouTube. Eu e a Isa, nós somos assim, um começa a ver, já manda para o outro, tá rolando isso, tal. Então, a gente está sempre ali antenado, né, Isa? Então, pessoal, até para ficar aquela situação, a doutora Micaela falou, próximo, Dr. Fábio, depois vem a Mary Elbe, né? E o próximo evento, é você que preside, tá? Você que vai estar presidindo ali. Quem preside, ele fica meio na organização, de fazer a arte e tal, ali, fazer o bannerzinho de entrada e tal. Meus caros, eu quero agradecer imensamente. Deixa eu ver, tem uma fala aqui. Deixa eu ver, de repente, alguma coisa. É só um agradecimento aqui do É o Henrique. A doutora Maria de Fátima também agradeceu muito, dizendo que... Ah, é? Doutora Maria de Fátima, Micaela, você precisa conhecê-la. Ela era coordenadora acho que era doutorado, né? Em Marília, era isso? Ela coordenava o doutorado em Marília, né? Era doutorado de Marília. E ela, assim, muito querida. É uma pessoa que vale muito a pena conhecer, sabe? Eu esqueci de falar do nome dela, perdoe, né? É a nossa... Ela é um referencial para nós, aqui na nossa região. O Instituto de Direito Tributário de Maringá deve muito. Nós já fizemos reuniões na sala dela para discutir congresso. Nós temos até uma passagem que eu sempre falo, do James Marins, quando você organiza um congresso, normalmente é um congresso que a gente descentraliza o que tem de melhor nos grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, para Maringá. Então, a dificuldade muito grande, primeiro, a grana, que aí precisa de grana, você tem que pagar passagem aérea, hospedagem, toda aquela história. Segundo, também, o segundo ponto depois, os palestrantes. Depois dos palestrantes, o local e também o público. É bastante complicado. Até o James conta uma passagem, né? Que ele dizia assim, que tinha um maluco que ele dava uma martelada no dedo, né? Aí eu falei, mas por que você dá essa martelada no dedo? O que acontece? Ele falou assim, na hora dói muito, mas depois dá um alívio. Então, quando nós organizamos o nosso congresso, é isso. Nós vivemos aí praticamente um ano, né, Valéria? Um ano, assim, de muito trabalho, muitas reuniões para organizar, para que o Dr. Joel também, o Marcos, né? E isso, depois é aquele grande alívio, né? Assim, depois de missão cumprida. E nós esperamos, num evento presencial, que a doutora venha conhecer a nossa cidade. Quem vem aqui não deixa de... Né? Nós tivemos aí o ministro Delgado, ele fala, eu vou independente de vocês me convidarem, eu amo essa cidade aí. Então, ele vem direto para cá, e vem e fica uns dias aí, já virou muito amigo do Dr. Raimundo. O Dr. Raimundo foi que fundou esse instituto, ele é sócio honorário desse instituto, e contribuiu muito. Hoje ele, até falei com ele um pouquinho antes, vem entrar lá um pouquinho, tá? Ele falou que estava muito assoberbado, mas ia tentar entrar um pouquinho. Meus caros, olha, eu gostaria muito de agradecer especialmente a doutora Micaela pela gentileza que prontamente aceitou, como o doutor Fábio também aceitou de pronto, né? Para novembro, eu vou ver a data com ele certinho depois, né? Aí tem que casar a nossa agenda com a agenda dele. Sensacional, muito obrigado pela gentileza de ter aceito. Eu perguntei para ela sobre o que, doutor, ela perguntou sobre o que você quer que eu fale. Ela falaria sobre qualquer assunto. Salvo engano, a doutora Micaela atualmente é advogada da Petrobras, é isso, né? É isso, doutora? A senhora continua advogada Sou gerente do contencioso da Petrobras. Legal. Então, é bom que vocês tenham esse referencial aí. Então, como a Valéria falou, é um trator, né? Qualquer assunto ela fala e fala com propriedade, que é mais importante. Então, doutora Micaela, em nome da Comissão de Direito Tributário de Maringá, que a Valéria já falou, em nome do Instituto de Direito Tributário, do IMOEL já falou também, da Comissão de Direito Tributário de Londrina, nosso muitíssimo obrigado. Igualmente, eu quero agradecer ao Dr. Marcos Vinícius Paiva. O Dr. Marcos é um jovem estudioso. Já falei para a doutora privado lá que a senhora vai ter a oportunidade de ver obras do Marcos. O Marcos é um menino muito estudioso, vai entrar na USP, se já não entrou, não sei como está, sei que ele estava ali tentando entrar, e vai entrar porque é uma das melhores cabeças da região aqui, estudioso, que sabe muito de direito tributário. Né? Igualmente, o doutor Edeval ainda não tinha presenciado ele falando, né? Doutor Edeval, muito obrigado pela sua participação, enriqueceu muito a nossa reunião. Aí tem o doutor Senhorinho, que está ali, que é uma brilhante cabeça, hoje ele não falou nada, eu até abri as perguntas para que ele fizesse as perguntas, porque depois que terminou a reunião, ele mandou uns questionamentos para mim na reunião passada. Aí eu falei, eu vou abrir as perguntas, porque quando as pessoas fazem as perguntas, enriquece, há um enriquecimento maior, às vezes é a dúvida de muitos e a pessoa se expressa melhor falando, né? Mas a gente está se aprimorando ainda nessa situação.
Ao doutor Joel aqui, doutor Joel, vice-presidente também, nosso muito obrigado. A Isa, que é a nossa secretária, ela que corre atrás da arte e faz esse elo ali com o nosso design lá da OAB, ele que faz os desenhos certinho, né? O Diego, não estou vendo, não sei se ele já saiu, mas são pessoas que são os carregadores de piano, são aquelas pessoas que trabalham muito. Então, meus caros, aí todos vocês que participaram, meu muitíssimo obrigado a todos os nossos, né, Comissão de Direito Tributário de Maringá e de Londrina, né, e também dos institutos, o nosso muito obrigado, em especial, doutora Micaela, de coração, ó, muitíssimo obrigado mesmo, esperamos tê-la em novas oportunidades aqui para abusar um pouquinho do seu conhecimento. Muito obrigado. Olha, já conte comigo para o que você precisar. Eu quero agradecer pela, assim, a recepção super afetuosa que eu tive por vocês. Vocês são os queridos. Então, contem comigo para os debates. É um prazer incrível estar aqui falando com vocês, estar trocando essas ideias. Obrigada, Marcos, pelas ponderações, Edival, Elcio, Valéria. Desculpa eu falar muito rápido, mas, gente, eu sei que eu falo tento, mas eu não consigo falar mais devagar, é um horror. Então, assim, se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês falem, me parem, sintam-se à vontade, tá? Porque, assim, eu acho que isso é uma troca mútua. Eu estou aprendendo com vocês e vocês comigo. Então, é sempre um prazer estar aqui. Um beijo bem grande para todo mundo. Meus contatos ficam à disposição. Eu tenho um Instagram, né, que é @miladedutra. Então, qualquer coisa que vocês queiram conversar, estou lá à disposição para trocar ideias, tá bom? Um beijo bem grande e obrigada. Esqueci de falar, vou vender um jabazinho para a doutora aqui. Eles estão com um curso sensacional de jurisprudência. Eu vou colocar no grupo depois. Eu acho até que, de repente, nós poderíamos pensar até alguma coisa de fazer um curso de precedentes. Eu acho que de repente, criar um curso, eu não sei qual que é o número de pessoas para o curso, eu acho que seria muito legal nós discutirmos os precedentes do STJ, do STF, eu acho que seria interessante. Falando de precedentes, ontem você viu que a tese dos 20 salários mínimos, a primeira turma mandou para o espaço, né? Que isso é horrível, né? Tinha algumas ações aí, e ontem, estou vendo aqui a Gabriela Rosseto, ontem foi um dia do cão para a gente aqui, que nós acordamos com nossos clientes com todas as contas bloqueadas, uma medida cautelar fiscal, que nós não tivemos acesso ainda, que eles estão cumprindo as medidas ainda, e foi um sufoco aqui, o cliente ligando de 5 minutos, com as contas da pessoa física e jurídica tudo bloqueado, então foi terrível ontem, e ainda está sendo hoje, né? A gente espera resolver esse assunto. Doutora Micaela, muitíssimo obrigado mais uma vez. É óbvio, aquele abraço. Valéria, Joel, Marcos, Ideval, Isabela. Abraço. Todos que contribuíram aí. Uma boa tarde a todos e muitíssimo obrigado. Até a próxima. O evento das meninas. Vamos prestigiar o evento das meninas. Um abraço. Contamos com todos. Abraço, Micaela. Beijo.